Olá, meus amigos telespectadores, eu sou o Aparecido Paulino e a partir de agora você passa a assistir o programa Saúde em Foco. Hoje nós temos aqui uma convidada especial, ela que é psicóloga, teóloga, pastora, Jéssica Santos. Jéssica, um prazer, uma alegria, uma honra tê-la conosco aqui no Saúde em Foco de hoje. Muito obrigada. Obrigada a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui, né? Já somos uma família e agora tendo o privilégio de estar sendo entrevistada por você. Muito bem. Além de psicóloga, além de teóloga, pastora, quem é Jéssica Santos? Essa é a primeira pergunta. Vamos lá então, né? Para o pessoal que não conhece, né? Um pouquinho da nossa história aí. Eu sou casada com o André, que por sinal é filho do pastor Aparecido. Tenho uma filha linda de 3 aninhos de idade. A gente, sou maringaense. Nós temos atuado aqui na cidade com trabalhos através da Igreja Batista Renovada, atuando sempre no ministério, departamento de música, tem um ministério de música também que eu levo junto comigo. E, além disso, graças a Deus, tem essas formações que o pastor Aparecido chegou a citar e estamos ativa e à disposição para contribuir com você, que sempre tem acompanhado a programação, e dizer para você que você é muito bem-vindo e que eu estou muito feliz de estar aqui para contribuir com algum conhecimento, contribuir com algumas orientações para você que está vivendo muitos dilemas neste momento de pandemia. Muito bem. Nós vamos falar hoje um pouco sobre o reflexo, dessa pandemia do Covid-19, eventos esportivos e culturais cancelados, cidades vazias praticamente, o medo estampado no rosto das pessoas, devido à repercussão da doença a nível mundial. E hoje nós vamos falar aqui com a Jessie, pastora Jessie, sobre a questão psicológica, das pessoas que estão vivendo aí, diante dessa crise que, segundo alguns especialistas, depois da Segunda Guerra Mundial, é a maior crise que o mundo já enfrentou. E a pergunta qual o impacto do isolamento social na vida das pessoas, Jessie? Então, a primeira coisa a se pensar é o que é esse isolamento social. Então, nós trazemos duas características que definem como um comportamento que uma pessoa ou um grupo de pessoas, voluntária ou involuntariamente, são subordinadas a conviver e a romper, as relações, as interações sociais e a conviver com este isolamento. Então, este impacto, de uma forma geral, eu posso definir como assustador, porque olhamos para uma sociedade que não previa, que não imaginava, todo mundo correndo no seu percurso normal, a vida automática, a vida com os afazeres, todos já tinham a sua rotina e, de repente, são pegos de surpresa. Então, acaba sendo assustador. E para muitas pessoas, ter que se readaptar a essa nova adequação, essa imposição, esse regime do isolamento, foi muito difícil de lidar, porque trouxe incertezas, inseguranças, não só inseguranças em relação à vida financeira, mas também a questão escolar dos filhos e também sobre a finitude, O que será que vai acontecer comigo? Será que eu também vou ser atingido por essa doença? Então, muitas incertezas vieram
né, juntamente com o isolamento, e esse impacto na vida das pessoas gerou muitas dúvidas. E quanto mais dúvidas, mais notícias, mais incertezas, mais medo e ansiedade vai gerando no coração das pessoas, na mente das pessoas, e que faz, né, trazer essa paralisação do que eu vou fazer, o que vai ser da minha vida, né? Eu perdi o controle, estava tudo sobre, né, as minhas mãos, o meu olhar, eu já estava acostumado a viver uma vida e agora eu não posso, o que eu vou fazer? Então já começa por aí, esse impacto, né, na mudança repentinamente na vida de muitas pessoas, não só, né, do Brasil, mas do mundo inteiro. Foi e é, né, e está sendo muito complexo, né, esse impacto na vida das pessoas, porque foi uma coisa súbita, né? Sim. Foi repentina, da noite para o dia. Houve o decreto, né, do isolamento social, e é claro que, por um lado, é bom porque houve um estreitamento maior no relacionamento das pessoas. Olhando para um lado positivo desse isolamento, o que você teria a dizer, Jessie? Então, vamos pensar, né, o que a gente tem de proveito. Pessoas que às vezes estavam vivendo no modo automático tiveram tempo para repensar, né, sobre os seus valores, estreitar a relação entre os filhos, né, pais que às vezes tinham que sair, né, pela necessidade, estavam trabalhando, tanto o pai como a mãe, e esse filho não tinha uma atenção. E aí agora, nesse isolamento, se vê, né, nessa disponibilidade para estar junto com os filhos, não só os filhos, mas também a relação entre o esposo, a esposa. Eu digo que até algumas coisas foram ressignificadas, reorganizadas, como a casa, como alguns projetos. As pessoas tiveram a oportunidade de tempo, né? Para quem dizia que não tinha tempo para nada, esse isolamento proporcionou muitas oportunidades de refletir sobre a vida, né, que cada um estava levando, sobre até mesmo os sonhos que tinham sido deixados para trás, que essa pessoa poderia, então, nesse momento, reorganizar as estratégias, recalcular a rota da vida, e assim muitas pessoas que estavam vivendo no automático pararam e perceberam que tinham coisas muito valiosas, como o almoço entre a família, como um tempo de qualidade, né, com os entes queridos ali na rotina, até mesmo o cuidado com a casa, né, representando aqui as mulheres, né, o cuidado com a casa, o fazer uma alimentação, oferecer um carinho, uma atenção, estar disponível inteiramente para a sua família. Então isso, assim, foi muito benéfico. É claro que muitas pessoas levaram os trabalhos para casa, e eu tive alguns relatos, né, nossa, ficou muito mais corrido, muito mais difícil, mas ao mesmo tempo foi assim, muito proveitoso, porque a pessoa teve mais tempo para estar em família. Muito bem. Tudo isso foi somente o primeiro bloco do Saúde em Foco de hoje. Vamos para o nosso intervalo comercial e já voltamos. Continue ligado, porque vem muita coisa boa por aí ainda. Já voltamos. Seja bem-vindo ao Colégio Eleve. Agende sua visita.
Amigos, graças a Deus, é uma alegria estar falando com vocês. Aqui é o apóstolo Celso Santos. Eu estou falando diretamente aqui do Egito, da Península do Sinai, e atrás de mim está o Monte Sinai. Estamos aqui com a caravana peregrinando em Israel. Mas eu estou passando por aqui para deixar um recadinho especial para você, que em 2021 nós temos outra viagem já marcada e eu quero convidar você para subir para cá, para vir para Israel, a nossa caravana Egito e Israel. Venha, porque será a viagem dos seus sonhos. Eu, apóstolo Celso Santos, juntamente com a Lael, nós estamos trazendo pessoas aqui para Israel. Você é o meu convidado especial. O endereço está aí no rodapé. Você pode ligar, mande o seu e-mail, nós estaremos entrando em contato com você e você vai fazer parte da caravana Egito-Israel 2021. Um abraço a todos, eu espero você aqui no Sinai. Abraço. De segunda a quinta-feira, às 7h30 da manhã, você começa o dia muito bem informado com a equipe do Bom Dia Maringá. Informações, utilidade pública, saúde, política e tudo o que acontece em Maringá e região. Programa Bom Dia Maringá, na TV 10. Supermercado Vitória, açougue e padaria, tudo com produtos da melhor qualidade e o melhor preço. Supermercado Vitória, Rua Shigeyoshi Sawaki 95, Jardim Salem Chad, Marialva, atrás do campo de futebol. Íntima Enlace e Otanimu Cuecas. Aqui você encontra mais de 40 produtos de fabricação própria. Cuecas de malha, cuecas boxer, calçolas e tangas em algodão e microfibra. Mais de 80 modelos de conjuntos de sutiãs, calcinhas e cuequinhas infantis, baby doll, camisolas, variedades em conjuntos plus size. Tudo isso e muito mais. Venha conhecer a nossa nova loja mais ampla e climatizada para melhor te atender. Íntima Enlace e Otanimu Cuecas, Rua Almerinda Silveira Coelho, número 12.393, Jardim Império do Sol, paralela ao Contorno Norte, em Maringá, com estacionamento próprio. Telefone 44 30 23 0234 e 997 36 70 32. Acesse nossa loja virtual www.intimaenlace.com.br. Você que vai construir ou reformar em Sarandi, conte com o Depósito Volpato. Tradição, honestidade, tudo à pronta entrega e os melhores preços da região. Areia, cal, cimento, telhas, lajotas, ferros em geral. Depósito Volpato, materiais para construção, do piso ao teto. Praça Ipiranga 270, no centro. Fone 3035 1366. Muito bem, estamos de volta. Saúde em Foco de hoje, muito especial. Estou aqui com a psicóloga Jéssica Santos e estamos aqui num bate-papo muito bacana, muito proveitoso sobre o isolamento social, a pandemia do Covid-19 e o impacto, né, que causa psicologicamente na sociedade. E a próxima pergunta, que no caso aqui a segunda pergunta, Jesse, é a seguinte: o medo na pandemia tem afetado a saúde emocional de muitas pessoas. A pergunta é: que tipo de prejuízos, né, psicológicos as pessoas têm vivido nesse momento? Quanto mais medo é gerado dentro da gente, mais o nível de cortisol, né? E ele, quando em excesso, gera o estresse. Então a pessoa, ela passa a não só ter medo, mas outros sintomas, como ansiedade, né? Como angústia, sensação de eu não sei o que eu faço, se eu digo sim, se eu digo não. Então o medo, em uma grande proporção, paralisa. Então, muitas pessoas nesse tempo de quarentena, de pandemia, são tantas informações, né? São tantas perguntas do que se pode, do que se não pode, o que é certo, o que não é certo, como que vai, né, proceder, quais serão as consequências. E isso vem acarretado de medo, e a raiz do medo
gera insegurança. E quanto mais insegurança o ser humano tem em alguma área ou sobre alguma situação da vida, a ansiedade ela vai aumentando, a ansiedade ela vai proporcionando prejuízos até na tomada de decisão. Por quê? Porque não só afeta a rotina, não só afeta as projeções do indivíduo quanto estratégia de vida, como funcionar, mas também afeta a alimentação. Muitas pessoas têm insônia, outros têm aquele sono incontrolável, que é a hipersonia, e nisso o cérebro ele não tem um bom funcionamento, porque daí como que eu vou tomar as decisões se eu preciso de estar com o meu organismo em equilíbrio, com a minha saúde mental? Até antigamente se atrelava, né, a saúde mental com doenças, né? A pessoa ela tem doenças psiquiátricas, então ela tem problemas de saúde mental. Hoje em dia esse quadro é muito amplo, então a saúde mental ela está englobada não só a questão neurológica, mas também psicológica da pessoa, o quanto ela tem o bem-estar, né, da vida que vive, o quanto ela está em equilíbrio com todas as áreas da sua vida. Então esse cuidado e essa atenção vale até para as pessoas que estão nos acompanhando, ficarem atentas o quanto o medo está tomando espaço, né? Eu sempre digo assim para os meus pacientes, a gente não controla o que vem, porque emoções elas são evocadas a todo momento, mas nós temos a autonomia de escolher o que fica. Então, por mais que o medo venha, né, por mais que as coisas que você está tendo contato, ou ouvindo, ou acessando, gerem medo, gerem expectativas inseguras, mesmo que venha, você pode escolher o que você vai alimentar. Porque dependendo da forma que você alimenta e o que você alimenta, isso vai tomar o curso da sua vida. Então, a forma como você vai funcionar, como você vai responder, né, às situações diárias. Então, quanto mais controle tivermos, mais saudáveis a gente vai ter aí como resposta, não só, né, na questão do medo, mas em todos os outros aspectos psicológicos que podem ser prejudiciais. Justamente, tá vendo? Então, você precisa controlar o seu psique, o seu estado psicológico, né? O medo é um reflexo, né? Até que agora o excesso de medo, que já se torna um pânico, né? Aí a pessoa já perde o controle daquilo que é, daquilo que não é, o que deixa de ser. E conforme a pastora Jessie disse, isso pode afetar o seu sistema psicológico, né, aumentando o cortisol, e isso afeta realmente o sistema nervoso central, inclusive o sistema imunológico. Sim. Abaixando, né, o sistema imunológico, deixando a pessoa vulnerável a essas doenças que você disse, e também doenças físicas, tá? Não só doenças psicológicas, psiquiátricas, mas doenças físicas chamadas doenças psicossomáticas, que inclusive dentre elas o câncer, né? Tem um medo também, pastora Jessie, que afeta muitas pessoas, e segundo uma matéria que eu li semana passada, no Estadão, Jornal Estado de São Paulo, que aumentou em 14% o índice das pessoas que morreram em casa devido ao medo. Pessoas que morreram de problemas cardiovasculares, cardíacos, morreram com AVC e outros tipos de doença, com medo de ir procurar uma assistência médica, né? Qual conselho, como psicóloga, você deixaria para essas pessoas que às vezes estão deixando de procurar um socorro? Por exemplo, o camarada começa a sentir uma dor no peito. Antes, por exemplo, dessa consequência da pandemia, a pessoa já logo procurava um médico, mas aí devido ao medo, ela acaba protelando e até que acaba sendo infartada dentro de casa e vai a óbito. Qual seria o conselho que você deixaria a essas pessoas para vencer esse medo e procurar, né, um socorro a tempo de
Sim, até porque as pessoas, ao ir até um médico, fazer uma consulta, elas vão fazer uma ligação, elas vão agendar, né? Então, assim, a primeira coisa é você colocar, né, em xeque o que está sendo imaginário, né, e o que está sendo real. Fazer essa relação mesmo e questionar. Porque existem alguns medos que se tornam reais, de tanto que eu acredito e potencializo esse medo. Então, se eu estou com medo e começo a ter sensações corporais, sintomas, eu já começo a perceber que eu não estou no meu equilíbrio natural, então eu preciso, claro que eu preciso buscar ajuda. Então, você precisa fazer a consulta com o médico, né, com o seu médico. E, além disso, entender que antes de qualquer, né, vírus, né, que aparecesse, que trouxesse tanto pânico assim de modo geral, as doenças já existiram. Então, de alguma forma, se você já fazia um tratamento e está com medo de dar sequência, ou se de repente algumas coisas começaram a aparecer aí no seu organismo, é importante verificar o quanto isso tem uma proporção, né? O quanto de proporção tem esse sintoma. Será que eu não consigo medicar em casa? Então, se está difícil para mim, eu preciso buscar ajuda. Então, é sempre colocar em xeque o real, né? O tamanho que é esse problema. Será que é tudo isso? Existe alguma forma que eu posso resolver este problema? Existe alguma forma que eu posso amenizar esse sintoma? Ou ir para o questionamento, se ele é real, e a minha vida é importante e a minha vida vale, então por que não? Né? Por que não eu buscar ajuda? Por que não eu colocar então em prática? Né? Tem muita gente que fica com medo e esse medo ele ganha proporção porque ele está aqui na nossa cabeça. Né? Então a gente tem que tirar do imaginário e ir para o concreto. Então trazer ele à tona, fazer questionamentos para ver se esse medo é maior do que a vontade de viver. Tá vendo? Então não permita que o medo possa ter influência na sua vida e às vezes até fazer com que você venha perder essa oportunidade de continuar vivendo a vida, por pior que seja, eu prefiro continuar vivendo. É isso aí. Vamos, aí já passou, o tempo passa rápido, né, Jess? Vamos então para o intervalo comercial, já voltamos com mais assuntos aí, muito importante, no próximo bloco. Fica ligado, porque já estaremos de volta. Supermercado Vitória, açougue e padaria, tudo com produtos da melhor qualidade e o melhor preço. Supermercado Vitória, Rua Shigeyoshi Sawaki 95, Jardim Salem Chad, Marialva, atrás do campo de futebol. Íntima Enlace e Otanimu Cuecas. Aqui você encontra mais de 40 produtos de fabricação própria. Cuecas de malha, cuecas boxer, calçolas e tangas em algodão e microfibra. Mais de 80 modelos de conjuntos de sutiãs, calcinhas e cuequinhas infantis, baby doll, camisolas, variedades em conjuntos plus size. Tudo isso e muito mais. Venha conhecer a nossa nova loja mais ampla e climatizada para melhor te atender. Íntima Enlace e Otanimu Cuecas, Rua Almerinda Silveira Coelho, número 12.393, Jardim Império do Sol, paralela ao Contorno Norte, em Maringá, com estacionamento próprio. Telefone 44 30 23 0234 e 997 36 70 32. Acesse nossa loja virtual www.intimaenlace.com.br. De segunda a quinta-feira, às 7:30 da manhã, você começa o dia muito bem informado com a equipe do Bom Dia Maringá. Informações, utilidade pública, saúde, política e tudo o que acontece em Maringá e região. Programa Bom Dia Maringá, na TV 10.
Você que vai construir ou reformar em Sarandi, conte com o Depósito Volpato. Tradição, honestidade, tudo à pronta entrega e os melhores preços da região. Areia, cal, cimento, telhas, lajotas, ferros em geral. Depósito Volpato, materiais para construção, do piso ao teto. Praça Ipiranga 270, no centro. Fone 3035 1366. Supermercado Vitória, açougue e padaria, tudo com produtos da melhor qualidade e o melhor preço. Supermercado Vitória, Rua Shigeyoshi Sawaki 95, Jardim Salem Chad, Marialva, atrás do campo de futebol. Seja bem-vindo ao Colégio Eleve. Agende sua visita. Rafa é bom te ver, todo dia na TV. Rafa é bom te ver, a melhor receita da TV. Rafa. Muito bem, estamos de volta. Você que acabou de repente de ligar o seu televisor, você está acompanhando aí o programa Saúde em Foco e hoje nós entrevistando aqui a psicóloga Jéssica Santos, ela que é psicóloga, pastora, teóloga, e estamos aqui num bate-papo muito bacana sobre Covid-19, pandemia, isolamento social versus estado psicológico da sociedade num todo, né? E a pergunta agora é: como lidar com a perda pelo Covid-19? Isso falando sobre luto, Jessie. O luto ele sempre existiu e agora numa proporção muito maior. Então, quando as pessoas vivenciam um luto, nós não estamos falando somente das pessoas que perdem, né, um ente querido, alguém que ama por conta de alguma enfermidade ou até mesmo pelo Covid-19. Mas nós estamos também falando do luto em geral, aquelas pessoas que de repente perderam o emprego, perderam algum bem, né, talvez até empresários que tiveram que abrir falência da empresa por conta, né, da situação econômica que acabou sendo atingida. Então nós falamos de várias esferas que são atingidas e relacionadas a perdas importantes. E às vezes tem alguém que está nos assistindo, né, e está vivenciando o luto. E a família em geral, a sociedade não está compreendendo o comportamento estressante ou às vezes a forma como a pessoa está respondendo. Então, acredito ser muito importante agora a gente trazer o significado do que é esse luto. Ele tem 5 fases. Então, de repente você está em uma dessas fases, né? O momento em que você está com raiva, por que isso aconteceu comigo, por que Deus permitiu isso, né? Até há questionamentos sobre se Deus ele é amor, por que muitas pessoas morrem, ou porque eu perdi a minha empresa, eu batalhei tanto. Então é um momento de raiva e essa pessoa transmite isso no comportamento, nas relações, no contato com o mundo, no contato, né, em geral com as pessoas que estão ao seu redor. E aí também existe não só a fase do luto que é a raiva, mas também a negação. É um momento em que a pessoa não aceita, né? E esse não aceitar é levado também para a vida pessoal dessa pessoa. Né? É um momento em que a pessoa nega em todos os aspectos, né? O quanto é ruim, aí a pessoa se torna extremamente negativa, tudo é não, tudo não dá, não é possível isso, então não é muito presente, as pessoas até se irritam às vezes, mas é um processo de luto que é natural que o comportamento, né, seja respondido dessa forma. Uma outra fase do luto também é a fase da depressão, que não necessariamente é
o diagnóstico de depressão, mas é um comportamento deprimido, em que a pessoa já está vivendo um período difícil, né, em relação à perca, então ela se isola, né, do mundo, do contato com as pessoas, ela não tem vontade de fazer as coisas, ela não tem vontade de levantar da cama. Então é uma fase, né, que precisa ser respeitada e que isso é natural que aconteça, mesmo que haja o luto, né? Por isso que na clínica a gente, quando trabalha luto, a gente nunca dá um tempo para a pessoa vivenciar o luto. 3 meses, 2 meses ela vai passar por isso e vai vencer. Não, existem pessoas que ficam em fases especiais do luto, como a raiva, né, como a negação, como a depressão, e elas ficam ali naquele momento deprimido e vivenciam essas fases às vezes por anos, né? Então é importante você olhar aí para o seu redor, se você perdeu algo importante, você está vivenciando um luto na sua vida, seja em qual área, olhar para ver em qual fase você está e tentar de alguma forma, né, dar atenção para isso. Nunca evitar, porque quanto mais a gente evita, maior fica. Então é você fazer contato com essa dor, é se permitir sentir, né? Uma outra fase também do luto, que é o momento da barganha, em que a pessoa começa ali a fazer aquela negociação, mas será que eu continuo? Será que eu tento um novo projeto? Mas eu já perdi tudo que eu tinha de precioso, já não vai ser mais a mesma coisa. Então é aquele momento que a pessoa faz aquela negociação consigo mesmo, se ela vai prosseguir, se ela vai continuar deprimida. E por último tem aí a fase da aceitação, que é a partir do momento que a pessoa fecha aquela situação e entende que a vida precisa continuar, e graças a Deus o ser humano ele tem esse dom, né? Essa forma de se reinventar e de sempre se adaptar, né? Nós achávamos que quando começasse a pandemia, a quarentena, que tudo que a gente começou a viver repentinamente, nós não iríamos dar conta. E olha só, nós estamos vivos, vivendo um dia após o outro, uns levando melhor, outros menos, mas você está vivo, de alguma forma você está se adaptando, está sobrevivendo, e se o luto está presente, viva esse processo, sabe? Se você não está dando conta, busque uma ajuda. A gente sabe que a ajuda psicológica é muito benéfica nesse momento, mas não deixe para depois, né? Não deixe essa coisa se tornar maior, mas diante desse maior ou não, vivenciar esses processos de luto nesse tempo de pandemia é natural que tenha esse comportamento de raiva, que tenha esse comportamento de negação, esse comportamento, né, de repente eu vou, eu não vou, de insegurança, de repente ter que, aquela pessoa que acabou abrindo falência da empresa, de ter que de repente ser subordinado nesse primeiro momento a empregado, será que eu vou, será que... É um processo que você está vivendo, então tenha paciência com você mesmo, não se cobre, e se a família ou as pessoas que vivem ao seu redor, também não cobre dessa pessoa, né? Não exija um comportamento de melhora, porque é um momento muito delicado, e assim como já estamos vivendo tempos tão incertos, viver a fases do luto, é você presenciar todas essas angústias, esses sentimentos de vazio, né? Às vezes não dormir direito, às vezes perder o apetite, mas vivenciar esse luto da melhor forma possível. É sentir e se permitir sem se cobrar tanto, porque às vezes, Aparecido, a gente cobra tanto de estar bem, de ficar bem, que acabamos que por sinal piorando, porque a gente está querendo passar por cima de algo que não foi bem resolvido. Então é necessário fechar para dar continuidade e se reinventar, se for necessário. Inclusive, nós podemos atribuir, né, a questão do luto a uma das consequências da vida, né? Nós sabemos que nós somos mortais, né? São fatalidades que às vezes acontecem, ocorrem, alguns morrem por um acidente, outros morrem por uma outra doença, um câncer, um AVC, um infarte, enfim. Mas são coisas da vida, né? Devemos atribuir como coisas da vida e que todos nós estamos sujeitos, né? Como eu disse, nós não somos imortais, então as pessoas devem ter esse preparo psicológico, né,
Acredito que todos os nossos telespectadores absorveram todas essas informações que a psicóloga Jéssica passou aqui para vocês agora, e com todas essas informações vocês vão poder saber lidar mais com essa situação tão lamentável, né? Que são milhares de pessoas que têm morrido, principalmente ultimamente agora através do Covid-19, tá? Mas nós vamos para o intervalo comercial. Em seguida nós vamos continuar falando um pouco mais sobre o luto, mas agora de uma outra forma, né? Que inclusive é uma das especialidades da psicóloga Jéssica, que é sobre o suicídio, né? O suicídio, onde muitas pessoas, são inúmeras pessoas ao redor do mundo, inclusive no Brasil, que têm tirado a sua própria vida devido a essa pandemia aí que está afetando as pessoas psicologicamente, financeiramente, e a gente vai falar sobre isso. Continue ligado, vamos para o intervalo comercial e já voltamos. Seja bem-vindo ao Colégio Eleve. Agende sua visita. A melhor receita da TV, Rafa. Amigos, graças a Deus, é uma alegria estar falando com vocês. Aqui é o apóstolo Celso Santos. Eu estou falando diretamente aqui do Egito, da Península do Sinai, e atrás de mim está o Monte Sinai. Estamos aqui com a caravana peregrinando em Israel. Mas eu estou passando por aqui para deixar um recadinho especial para você, que em 2021 nós temos outra viagem já marcada, e eu quero convidar você para subir para cá, para vir para Israel, a nossa caravana Egito e Israel. Venha, porque será a viagem dos seus sonhos. Eu, apóstolo Celso Santos, juntamente com a Lael, nós estamos trazendo pessoas aqui para Israel. Você é o meu convidado especial. O endereço está aí no rodapé. Você pode ligar, mande o seu e-mail, nós estaremos entrando em contato com você e você vai fazer parte da caravana Egito-Israel 2021. Um abraço a todos, eu espero você aqui no Sinai. Abraço. Rafa, te ver todo dia na TV. Rafa, te ver a melhor receita da TV, Rafa. Supermercado Vitória, açougue e padaria, tudo com produtos da melhor qualidade e o melhor preço. Supermercado Vitória, Rua Shigeyoshi Sawaki 95, Jardim Salem Chad, Marialva, atrás do campo de futebol. Seja bem-vindo ao Colégio Eleve. Agende sua visita. Já estamos no último bloco, olha só, Jess, como que passa, né? Então agora, conforme eu anunciei no bloco anterior, nós vamos estar falando, né, sobre o suicídio, que é uma fatalidade, você entendeu? E algo assim muito lamentável, que agora a Jess vai estar falando, né? É uma das especialidades dela, palestrante inclusive, sobre o suicídio, né?
que você teria a dizer? Eu acredito que de repente possa até existir alguém que esteja em sintonia com a nossa programação, que talvez até tenha pensado nisso, né? O suicídio, que você teria a falar nessa crise, dessa pandemia que nós estamos vivendo para os nossos telespectadores? Segundo dados da OMS, a cada 40 segundos uma pessoa comete o suicídio, né? Então, esses são os últimos dados. E aí, quando a gente entra nesse estresse, né, mundial de preocupação e de pandemia, muitas pessoas, né, perdem o sentido, até porque muita gente estava apegado a rotinas, de repente alguma coisa que tinha a ver com a interação social. E aí a pessoa ela se perde, né? De repente ela perde um vínculo, que era um vínculo de heterossuporte. Ela perde aquele suporte que enraiza ela de se permanecer ali no ponto de acreditar, de lutar, de viver um dia após o outro. E eu sei que é um momento em que também as notícias, né, em sua grande proporção, têm sido maléficas, tóxicas. Então, até vale aqui abrir um parênteses para você que nos assiste, sempre delimitar um tempo para você estar, através de fontes confiáveis, é claro, fazendo um filtro de informações, não ficar 24 horas do seu dia ouvindo e recebendo, né? É como se você estivesse se alimentando de notícias tóxicas, né? No trabalho até com adolescentes, a gente também comenta sobre que tipo de conteúdo esse adolescente tem acessado, que tipo de contato ele está tendo com o seu mundo que tem intensificado, né, essa vontade de morrer. Então, o suicídio sempre existiu e agora vem trazendo aí alguns resultados importantes, porém, eu gosto muito dessa frase que é: se existe vida, existe esperança. Como nós não temos o controle da vida, não tem como imaginar o que vai acontecer daqui 3 minutos, daqui 5 minutos, né, daqui um dia, nós podemos até imaginar o que nós possivelmente iremos viver, mas nós não temos o controle da vida. E se a vida está em você, é porque você é capaz. E se você está aí nos assistindo, é uma oportunidade que você está tendo de refletir sobre quem você é, sobre, né, a sua missão aqui na Terra. E mesmo que você não identifique, agora nesse momento parece que é tão distante você olhar e ter uma expectativa de sentido de vida, você buscar ajuda, né? Então, quando eu tenho sintomas de vazio, de inutilidade, e eu vejo que isso toma conta do meu pensamento, do meu coração, da minha vida, eu preciso conversar com alguém, eu preciso me abrir com alguém, porque quanto mais eu coloco para fora, mais eu tenho alívio. Então, a intensidade, né, do sofrimento, que é um sofrimento que estrangula, ele diminui, né? Não que ele vá acabar, mas ele diminui. Então, a importância de buscar ajuda. Eu gosto de falar também sobre o CVV, que é uma central de disponibilidade que você pode ligar gratuitamente, que é o 188, onde tem pessoas, né, profissionais que vão te acolher, que vão estar junto a você, te orientando, ouvindo você, porque às vezes tem pessoas que estão nos assistindo e mora sozinha, não é? Então você pode buscar esse tipo de ajuda ou ir também, né, até os centros de saúde, né, tantos profissionais, clínicas de psicologia. Se você está impossibilitado de sair, você pode procurar atendimento online, porque isso está disponível para toda a sociedade. Mas olhar para a sua vida, né? O que você já tentou de diferente para buscar esse sentido? Tem gente que diz que tentou de tudo, mas a minha pergunta para você é: o que você ainda não tentou? Então se dê essa oportunidade, se você está vivo, se você está aí junto conosco, nos assistindo, porque era para você estar aqui ouvindo essas palavras, ouvindo essa entrevista e se dando mais essa oportunidade, porque eu acredito, pastor Aparecido, que existe um propósito, né? Um propósito no nosso existir, um propósito na nossa história, e você é responsável pela sua vida. Então, se ela está aí com você, se o seu coração está batendo, é porque algum propósito tem. Você não viria para este mundo por um acaso. Então, olhando bem para esse estado, né, que
estão todos, de modo geral, sensibilizados, busque ajuda. E se você tem alguém aí na sua casa que está tendo um comportamento, que demonstra um comportamento suicida, converse com essa pessoa, sem julgá-la, né? Acolher a nossa humanização, a nossa humanidade pode curar muito, né? Então converse, olhe nos olhos, você que está aí em família, que pode ter contato, abrace, mas não deixe, né? Não deixe para depois, ou não diga que é frescura, porque cada um sofre de um jeito diferente, cada um absorve a vida e até mesmo as notícias de um modo diferente. Então, tenha esse cuidado com a vida, com a sua vida, e dê essa oportunidade para ser cuidado também. Muito bem, inclusive o contato, né, da psicóloga Jéssica vai estar aí no rodapé do seu televisor. Você pode anotar o telefone, entrar em contato, né, agendar a sua consulta, porque se você tem sentido algum sintoma estranho, né, de incapacidade, enfim, angústia, pensamentos, até quem sabe às vezes até pensamentos suicidas, né? Então é sinal de que você está precisando da ajuda de um profissional. O primeiro passo que você tem que dar é ir ao encontro de um profissional na área da psicologia, que são os psicólogos, né? Tem aí o contato da psicóloga Jéssica, e você, se tem o seu psicólogo já que você já está tratando, continue, não pare, né, Jéssica? Porque Isso é muito mesmo. importante. Tá? Nós já estamos aí quase nos finalmente, né, Marcelinho? Mas antes eu gostaria de fazer aqui a última pergunta para a Jéssica, o seguinte: como é possível evitar a ansiedade nesse momento dessa pandemia, de todos esses distúrbios, né, que essa crise na área da saúde, na área da economia tem causado na vida de milhares e milhares de pessoas? O que você teria a dizer sobre como fazer para evitar essa ansiedade? E já concluindo também, fazendo uma segunda pergunta, quais as dicas que você teria para nos dar para enfrentar de forma mais leve esse período? A ansiedade, de uma forma geral, ela é natural, né? O nosso corpo produzir, né, a ansiedade, a gente ter sintomas ansiosos, né? Existem pessoas que têm aí sudorese, né? Muda aí o funcionamento do intestino, outras pessoas não conseguem dormir, por aí vai. Mas olhando assim para a ansiedade, você só vai identificar ela como um problema se ela atrapalha você de fazer a sua rotina, de viver a sua vida, de trabalhar. Se você percebe que ela é contínua e você não consegue mais levar a sua vida como você levava antes ou como você administrava antes, então pode ser que você esteja num caminho patológico. Então, de alguma forma, pensar que a ansiedade ela pode ser boa, que nos impulsiona, né, a ficar com a nossa atenção, com o nosso foco e ali tentando resolver e mudar, né, aquela situação que nos causa, às vezes, espanto, medo. Então, pode prosseguir, é natural que isso aconteça. Se, como eu disse, está se tornando um caminho patológico que já está atrapalhando você de viver a sua vida como você vive habitualmente, então você precisa ter um olhar para isso. O que pode estar, então, dando esse aceleramento ou dando essa potencialidade à ansiedade na sua vida? É você olhar como que você está vivendo, não só como você está vivendo e o que você está permitindo entrar. Há pouco nós falamos sobre, né, o tanto de notícias que acabam sendo exageradas, então é você começar a filtrar, e aí entra nessa parte das dicas, né? Separe um momento do dia em que você vai olhar e você vai ouvir as notícias, sempre buscar de fonte segura, porque às vezes a pessoa acorda ouvindo notícias ruins e dorme ouvindo notícias ruins,
que tipo, né, de pessoa vai dizer, nossa, hoje foi um dia maravilhoso, se tudo que ela está ingerindo são coisas negativas, né? Então fazer esse filtro de informação. Algo que também é muito importante, que é comprovação científica e que você pode aderir na sua rotina, é fazer uma boa caminhada, praticar um exercício físico, buscar também estar cuidando com a boa alimentação, né? O que a quarentena e a pandemia nos tirou é a ocitocina, porque a ocitocina, né, é aquele hormônio do amor, da empatia, em que as pessoas se abraçavam, que as pessoas tinham essa troca afetiva. Mas a gente pode atribuir, né, de outras formas. Então, se você está aí na sua casa, né, não pode ter contato com outras pessoas, libere isso, invista, né, em bons livros, em um bom filme, até escolher o tipo de filme que você assiste, né, uma boa música, músicas que vão te dar esse bem-estar. Quando a gente fala de alimentação, o pastor Aparecido, que é um dos nossos professores aí, que sempre fala de alimentação, né, é sempre buscar olhar alimentos que possam ajudar a nutrir, né, os nossos hormônios de bem-estar, como o magnésio, que você sempre fala, né, o triptofano, que a banana tem de muito. Então, assim, ter na nossa alimentação diária elementos que podem influenciar. Uma dica também, que isso não só é como dica para aliviar a ansiedade, mas também para você enfrentar de uma maneira mais tranquila esse momento, é você olhar como que você está vivendo a sua rotina, né? Quem não sabe para onde vai, não tem para onde chegar, nunca vai saber para onde vai chegar. E aí o nosso cérebro precisa de organização, então você precisa trazer clareza, né, para tantos estímulos que estão ao seu redor. O que você vai fazer no dia seguinte? Até uma dica que eu sempre dou para os pacientes é como que está sendo a sua rotina de sono. Tem gente que tem um monte de coisas para fazer, um monte de coisas para resolver, mesmo estando em pandemia, em quarentena. E aí essa pessoa, ao deitar, ela fica, eu tenho que fazer isso, se ela faz aquela lista imensa na cabeça, mas o cérebro não descansa, porque o cérebro não teve uma direção, ele não teve uma organização. Amanhã eu vou fazer isso, vou ligar para tal pessoa, eu vou resolver aquilo, né? Eu não tenho uma rotina, então o cérebro precisa de organização. Comece trabalhando aí com uma agenda diária, uma agenda semanal, coloque ali as suas prioridades, comece a ter uma rotina, né? Um momento em que você vai ficar só com você mesmo, curtindo a sua companhia, um momento que você vai estar em família, né? Agora a casa às vezes está cheia, então que momento que você vai reservar para estar com seu esposo, com o seu filho, atividades em família, atividades só com você mesmo, momento do seu trabalho. Então o teu cérebro, você, né, nós precisamos dessa organização para que a ansiedade não seja gerada. Então olhe também, né, já falando dessa organização mental, como que está sendo a sua rotina de sono. A gente sabe, já tem lido muitos artigos sobre a questão dos estímulos, né, do que os aparelhos eletrônicos provocam, o que eles mandam para o nosso organismo, né? Então, quanto mais estímulo você tiver ali, você está indo para o teu quarto, ao invés de você ir para fechar o olho e dormir, você já vai com o aparelho do lado. Às vezes você vai para o quarto morrendo de sono, mas aí quando você deita, você pega o celular, né, que é natural isso de todo mundo. Você pega o celular e você começa a mexer, você desperta, né? Você dá estímulos para o teu cérebro e você começa a dar comandos que talvez você nem percebe que você está mandando, mas o seu cérebro está aprendendo. E aí você não descansa porque você estava morrendo de sono e de repente você não consegue dormir mais, porque você está com um monte de informação, um monte de pensamentos formando, né? Os estímulos vindo ali. E até teve um estudo que eu estava lendo que até mesmo o celular do lado do travesseiro, ele dá sinal de alerta para você mesmo. Você vai dormir, você nem mexeu, mas você nem mexeu no celular, mas você deixou ele do seu lado. Você está dizendo para o teu cérebro, eu vou ficar com o meu celular do lado, porque a qualquer momento alguma coisa vai acontecer e eu vou precisar pegar no celular. Então, assim, buscar ter essa rotina, né, de sono, procurar ser bem centralizado no que vai ser bom ou não, né? Afastar aquilo que está sendo ruim e, é claro, buscar ajuda, sempre quando necessário. Muito bem, tá aí então, né? Que entrevista maravilhosa. Entrevistei aqui hoje a psicóloga Jéssica e
para mim foi uma honra, um prazer, uma alegria muito grande. Espero que volte logo, numa próxima oportunidade. Suas considerações finais. Obrigada pela participação, obrigada a vocês que nos acompanharam, e nós estamos à disposição aí nas redes sociais, Jesse Oficial, se de repente você tiver alguma dúvida, quiser conversar um pouquinho mais sobre, mas muito obrigada por todos vocês estarem aqui com a gente. Vamos ficando por aqui, prometendo voltar no próximo sábado através desta emissora, neste mesmo horário. Que Deus abençoe a todos, que o Deus de paz vos dê a paz.